Você acha que conhece sua casa como a palma da mão, não é mesmo? Pois prepare-se para descobrir que ela guarda segredos muito mais profundos e impactantes do que você jamais imaginou. Enquanto você vive tranquilamente sua rotina diária, uma série de problemas invisíveis está acontecendo bem debaixo do seu nariz, drenando seu dinheiro, comprometendo seu conforto e até mesmo colocando sua saúde em risco. Não estamos falando de reformas caras ou soluções complicadas. Estamos revelando conhecimentos simples, mas poderosos que podem transformar completamente sua relação com sua casa. Esses segredos estão escondidos há anos bem na sua frente, causando problemas silenciosos que você atribui a outras causas, fazendo você gastar dinheiro desnecessariamente e perdendo oportunidades diárias de viver com muito mais qualidade e economia. Prepare-se para uma jornada reveladora que vai mudar para sempre a forma como você enxerga e cuida do seu lar. Os vazamentos invisíveis. Esses pequenos ladrões silenciosos que moram na sua casa e drenam seu dinheiro sem que você perceba. É impressionante como uma simples gotinha pode se transformar num verdadeiro pesadelo financeiro ao final do mês. Muita gente fica se perguntando por que a conta de água chegou tão alta, mas poucos sabem que o vilão pode estar bem debaixo do seu nariz. Esses problemas são mais comuns do que você imagina e, pior ainda, eles adoram se esconder nos lugares mais improváveis da residência. O mais fascinante é que esses vazamentos têm seus segredos bem guardados. Eles escolhem os locais mais estratégicos para passar despercebidos. Por exemplo, aquele cantinho atrás do vaso sanitário, onde a válvula de descarga pode estar pingando discretamente há meses. Ou então a torneira da área de serviço que você raramente usa, mas que goteja 24 horas por dia quando ninguém está olhando. É como se esses vazamentos tivessem uma inteligência própria para escolher os pontos cegos da nossa atenção diária. A verdade é que detectar esses problemas requer um olhar mais atento e algumas técnicas simples que qualquer pessoa pode aplicar. Uma dica valiosa é fazer o teste do hidrômetro. Feche todas as torneiras da casa, anote a numeração e aguarde 1 hora sem usar água alguma. Se os números mudaram, você descobriu que tem um vazamento invisível roubando seu dinheiro. Outra estratégia eficaz é colocar algumas gotas de corante alimentício no reservatório do vaso sanitário e observar se a cor aparece na bacia sem dar descarga. Esses pequenos segredos de detecção podem economizar centenas de reais por ano e evitar dores de cabeça futuras. O consumo fantasma é um dos segredos mais bem guardados das empresas de energia elétrica e um dos maiores vilões escondidos na sua casa. Esses aparelhos em modo stand-by são verdadeiros vampiros energéticos que sugam eletricidade 24 horas por dia, mesmo quando você acha que estão desligados. É como ter um ladrão invisível que nunca sai de férias e trabalha incansavelmente para aumentar sua conta de luz. A televisão com aquela luzinha vermelha piscando, o micro-ondas mostrando o relógio, o carregador do celular na tomada sem carregar nada. Todos esses pequenos problemas se acumulam e criam um rombo significativo no seu orçamento mensal. O mais impressionante é descobrir quanto dinheiro esses equipamentos conseguem drenar silenciosamente. Um aparelho de TV em stand-by pode consumir entre 5 a 15 watts por hora, o que parece pouco, mas multiplicado por 30 dias vira uma quantia considerável. Imagine só, se você tem uma casa com TV na sala, nos quartos, micro-ondas, aparelho de som, computadores e outros eletrônicos, o consumo fantasma pode representar até 15% da sua conta de energia. É dinheiro jogado fora literalmente, porque você não está usufruindo de nada em troca. É como pagar por um serviço que você nem sabe que está contratando. A solução para esses problemas é mais simples do que muita gente imagina, mas exige um pouquinho de disciplina e organização. Uma estratégia eficaz é usar réguas de energia com interruptor para grupos de aparelhos. Assim você desliga tudo de uma vez só antes de dormir ou sair de casa. Outra dica valiosa é desconectar completamente os carregadores das tomadas quando não estiver usando, pois eles continuam consumindo energia mesmo sem nenhum dispositivo conectado. Alguns segredos simples, como configurar o computador para hibernar automaticamente após alguns minutos de inatividade, ou programar a TV para desligar completamente em vez de ficar em stand-by, podem gerar uma economia surpreendente ao longo do ano. O mofo é um dos segredos mais perigosos que pode se desenvolver na sua casa, e o pior de tudo é que ele adora se esconder nos lugares que raramente verificamos. Esses fungos silenciosos escolhem estrategicamente os cantinhos mais úmidos e esquecidos para criar suas colônias, causando problemas que vão muito além da aparência desagradável. Atrás da geladeira, embaixo da pia da cozinha, nos cantos do box do banheiro que ficam sempre molhados, ou mesmo dentro do guarda-roupa encostado na parede externa. São nesses locais que o mofo estabelece seu reino invisível. O mais assustador é que, enquanto você não percebe sua presença, ele já está liberando esporos no ar e comprometendo a qualidade do ambiente onde você vive. A formação do mofo segue uma receita simples mas devastadora: umidade mais falta de ventilação mais temperatura adequada, gerando colônia próspera de fungos. Muitas vezes, pequenos vazamentos ou infiltrações criam um ambiente perfeito para esses problemas se desenvolverem sem que você suspeite de nada. Aquela manchinha escura atrás do vaso sanitário pode ser o início de uma infestação maior, ou aquele cheiro estranho no armário do quarto pode indicar que a umidade
umidade acumulada nas paredes. O mofo tem seus segredos para se proliferar rapidamente, especialmente em casas com pouca circulação de ar ou com problemas de impermeabilização que passam despercebidos por meses. A prevenção desses problemas exige uma rotina de inspeção que a maioria das pessoas nunca desenvolve, mas que pode salvar sua saúde e seu patrimônio. Uma estratégia eficaz é fazer uma ronda do mofo mensalmente, verificando todos os cantos úmidos da casa com uma lanterna, atrás dos móveis, embaixo das pias, nos rodapés dos banheiros e até mesmo dentro dos armários encostados em paredes externas. Manter a ventilação adequada é fundamental. Abrir janelas diariamente, usar exaustores nos banheiros e cozinha e posicionar móveis com pelo menos 5 centímetros de distância das paredes. Outra dica valiosa é usar um desumidificador em ambientes naturalmente úmidos e sempre secar completamente superfícies molhadas após o uso. Esses pequenos segredos de manutenção preventiva podem evitar gastos enormes com reformas e, principalmente, proteger a saúde de toda a família. O sinal do Wi-Fi na sua casa enfrenta uma batalha épica contra inimigos invisíveis que você nem imagina que existem. Paredes de concreto, espelhos, micro-ondas em funcionamento, aquários e até mesmo a geladeira podem ser verdadeiros assassinos do seu sinal de internet. Esses problemas de conectividade não são falhas do seu roteador ou da operadora, são características físicas da sua residência que interferem nas ondas de radiofrequência. É como se sua própria casa conspirasse contra você toda vez que você tenta assistir aquele vídeo importante ou participar de uma videoconferência crucial. O mais frustrante é que esses obstáculos ficam ali, silenciosos, sabotando sua conexão sem que você perceba a verdadeira causa da lentidão. Os segredos por trás de um Wi-Fi eficiente estão diretamente relacionados ao posicionamento estratégico do roteador e ao entendimento de como as ondas se comportam dentro dos ambientes. Aquele cantinho discreto onde você escondeu o roteador pode ser exatamente o pior lugar possível para ele funcionar adequadamente. Paredes grossas, estruturas metálicas, espelhos grandes e até mesmo outros aparelhos eletrônicos criam zonas mortas que transformam alguns cômodos da casa em verdadeiros desertos digitais. O sinal do Wi-Fi é como a luz, ele se propaga em linha reta e encontra dificuldades para contornar obstáculos sólidos, especialmente aqueles feitos de materiais densos como concreto armado ou metal. A solução para esses problemas de conectividade passa por estratégias simples, mas que poucos conhecem na prática. Posicionar o roteador no centro da casa, em local elevado e longe de aparelhos que causam interferência, pode melhorar drasticamente a qualidade do sinal em todos os ambientes. Evitar colocá-lo dentro de armários, atrás da TV ou próximo ao micro-ondas são segredos básicos que fazem toda a diferença. Para casas maiores, investir em repetidores de sinal ou sistemas ME pode eliminar definitivamente as zonas mortas. Outra dica valiosa é alterar o canal do Wi-Fi através das configurações do roteador, especialmente se você mora em prédios ou condomínios onde muitas redes competem pelo mesmo espaço. Esses pequenos ajustes podem transformar completamente sua experiência digital sem precisar trocar de operadora ou gastar fortunas em equipamentos novos. O acúmulo de sedimentos no seu aquecedor ou chuveiro elétrico é um dos segredos mais negligenciados da manutenção doméstica, mas que pode causar problemas sérios tanto na eficiência quanto na durabilidade dos equipamentos. Esses pequenos depósitos minerais, principalmente calcário e ferrugem, se acumulam silenciosamente no interior dos aparelhos, criando uma camada isolante que força o sistema a trabalhar muito mais para aquecer a mesma quantidade de água. É como se você colocasse um cobertor grosso entre o fogo e a panela, o aquecimento fica lento, ineficiente e consome muito mais energia. Na sua casa, isso se traduz em banhos que demoram uma eternidade para esquentar, contas de luz mais altas e a vida útil do equipamento drasticamente reduzida. O processo de formação desses sedimentos é fascinante e ao mesmo tempo preocupante. A água que chega na sua casa carrega minerais dissolvidos que, quando aquecidos, se cristalizam e grudam nas resistências e paredes internas dos aquecedores. Com o tempo, essa crosta mineral se torna tão espessa que pode reduzir em até 40% a eficiência do equipamento. Os problemas se multiplicam quando essa camada começa a descolar em pedaços, entupindo válvulas e causando ruídos estranhos durante o funcionamento. É um ciclo vicioso onde quanto mais você usa o equipamento sujo, mais sedimentos se acumulam e pior fica o desempenho geral do sistema. A limpeza preventiva desses equipamentos é um dos segredos mais valiosos para manter sua casa funcionando de forma eficiente e econômica. Para chuveiros elétricos, a desmontagem e limpeza da resistência deve ser feita a cada 6 meses, removendo cuidadosamente os depósitos com uma escova macia e vinagre branco. No caso de aquecedores a gás ou elétricos de acumulação, o processo é mais complexo e pode exigir um profissional, mas a economia gerada compensa o investimento. Uma dica prática é observar sinais como demora para aquecer, ruídos durante o funcionamento ou variações bruscas na temperatura da água. Todos esses são indicativos de que os sedimentos já estão causando problemas. Fazer essa manutenção regularmente pode estender a vida útil do equipamento em anos e reduzir significativamente o consumo de energia, transformando um gasto obrigatório em uma economia inteligente. Os ralos secos são verdadeiros portais invisíveis que conectam sua casa diretamente ao sistema de esgoto, liberando
liberando gases tóxicos e odores nauseantes que você nem imagina de onde vem. Quando o sifão do ralo fica sem água por muito tempo, ele perde sua função de barreira natural, permitindo que todos os problemas do sistema de esgoto subam livremente para dentro da sua residência. É como deixar uma janela aberta direto para o submundo dos dejetos urbanos. Gases como metano, sulfeto de hidrogênio e amônia invadem silenciosamente seus ambientes. O mais perturbador é que muitas vezes atribuímos esses odores estranhos a outras causas, sem suspeitar que o verdadeiro vilão está bem ali, escondido no chão da área de serviço ou do banheiro social que raramente usamos. Esses segredos mal cheirosos se manifestam de forma sutil mas constante, especialmente em casas onde alguns ambientes ficam fechados por longos períodos. O ralo da área de serviço que só é usado na faxina mensal, aquele do banheiro de visitas que ninguém utiliza, ou mesmo o ralo do quintal que fica exposto ao sol. Todos esses pontos podem se tornar fontes de contaminação do ar interno. A água do sifão evapora naturalmente, e quando isso acontece, não há mais nada impedindo que os gases do esgoto subam livremente. É impressionante como um problema tão simples pode afetar a qualidade do ar de toda a residência, causando desde desconforto olfativo até possíveis problemas respiratórios para pessoas mais sensíveis. A solução para esses problemas é surpreendentemente simples, mas requer uma rotina de manutenção que poucos conhecem ou praticam. Despejar água nos ralos pelo menos uma vez por semana é suficiente para manter o sifão sempre cheio e funcionando como barreira protetora. Uma estratégia prática é incluir essa verificação na rotina de limpeza da casa, despejando um balde de água em cada ralo durante a faxina semanal. Para ralos que ficam muito tempo sem uso, uma dica valiosa é adicionar algumas gotas de óleo de cozinha na água. Isso cria uma película que retarda a evaporação e mantém a proteção por mais tempo. Outra alternativa é usar tampões específicos para ralos em ambientes que ficam fechados por longos períodos. Esses pequenos segredos de manutenção podem eliminar completamente os odores indesejados e garantir que sua casa tenha sempre um ar puro e agradável. As manchas na pintura da sua casa são como sintomas de doenças que o corpo está tentando comunicar. Elas nunca aparecem por acaso e sempre carregam segredos importantes sobre o que está acontecendo por trás das paredes. Aquela manchinha amarelada no teto do banheiro, as bolhas que aparecem na parede da cozinha, ou aquelas marcas escuras que surgem misteriosamente no rodapé. Todas essas são mensagens urgentes que sua residência está enviando sobre problemas estruturais que podem estar se desenvolvendo silenciosamente. O mais perigoso é ignorar esses sinais, achando que são apenas questões estéticas que podem ser resolvidas com uma demão de tinta nova. Na verdade, pintar por cima sem investigar a causa é como tomar um analgésico para uma apendicite. O problema real continua crescendo por baixo. Cada tipo de mancha tem sua própria linguagem e revela segredos específicos sobre o que está acontecendo na estrutura da sua casa. Manchas amareladas ou marrons geralmente indicam infiltrações de água, seja de vazamentos hidráulicos, problemas na impermeabilização ou até mesmo goteiras no telhado. As bolhas na tinta são sinais claros de umidade excessiva que está fazendo a pintura descolar da parede, enquanto manchas escuras podem indicar o início de proliferação de fungos ou mofo. Riscos ou fissuras acompanhadas de descoloração podem revelar movimentações na estrutura ou problemas de dilatação térmica. É fascinante como a tinta funciona como um detector natural de problemas, mudando de cor e textura para alertar sobre questões que nossos olhos não conseguem ver diretamente. A investigação adequada dessas manchas é um dos segredos mais importantes para manter sua casa em perfeito estado e evitar gastos enormes com reparos futuros. Antes de qualquer repintura, é fundamental identificar e corrigir a causa raiz do problema. Verifique se há vazamentos hidráulicos, teste a impermeabilização de áreas molhadas e inspecione o telhado em busca de goteiras ou avaliar a ventilação dos ambientes. Uma técnica útil é mapear fotograficamente todas as manchas e acompanhar sua evolução ao longo de algumas semanas. Se elas crescem ou mudam de cor, isso confirma que há um problema ativo que precisa ser resolvido. Usar um detector de umidade nas paredes afetadas pode revelar a extensão real do problema, que muitas vezes é muito maior do que a mancha visível sugere. Somente após eliminar completamente a causa dos problemas é que faz sentido investir em uma nova pintura, garantindo que ela durará anos sem que as manchas voltem a aparecer. A geladeira da sua casa é um universo complexo de microclimas que a maioria das pessoas trata como um espaço uniforme, mas que na verdade esconde segredos fascinantes sobre conservação de alimentos. Cada prateleira, gaveta e cantinho tem sua própria temperatura e umidade, criando zonas específicas que podem tanto preservar perfeitamente seus alimentos quanto acelerar sua deterioração. É como ter vários ambientes diferentes dentro de um mesmo eletrodoméstico, cada um com suas próprias características e funções ideais. O problema é que quase ninguém conhece essas particularidades, resultando em desperdício de comida, perda de qualidade nutricional e até mesmo riscos à saúde quando alimentos são armazenados nas zonas erradas. Os segredos térmicos da geladeira seguem princípios físicos simples, mas que geram diferenças significativas na conservação dos alimentos. A parte superior é naturalmente mais quente, ideal para sobras e alimentos já cozidos, enquanto as prateleiras do meio mantêm temperatura mais estável, perfeita para laticínios e ovos. A gaveta de legumes não é apenas um compartimento organizacional.
tradicional. Ela tem umidade controlada especificamente para manter verduras frescas por mais tempo. As portas são as áreas mais quentes de toda a geladeira, sofrendo variações constantes de temperatura a cada abertura. Por isso são ideais apenas para condimentos e bebidas, nunca para leite ou outros produtos sensíveis. Esses problemas de armazenamento inadequado podem reduzir drasticamente a vida útil dos alimentos e comprometer sua qualidade nutricional. Dominar essas zonas térmicas é um dos segredos mais valiosos para otimizar sua casa e reduzir significativamente o desperdício de alimentos. Carnes cruas devem sempre ficar na prateleira mais baixa, onde a temperatura é mais fria e constante, além de evitar que gotejamentos contaminem outros alimentos. Frutas como maçãs e peras liberam etileno, um gás que acelera o amadurecimento, então devem ficar separadas de vegetais folhosos que são sensíveis a esse composto. Uma dica prática é usar um termômetro de geladeira para mapear as temperaturas reais de cada zona e ajustar a organização conforme necessário. Manter a geladeira com ocupação entre 70% e 80% garante circulação adequada do ar frio, enquanto o excesso de lotação cria pontos quentes que comprometem a conservação. Esses pequenos segredos de organização podem estender a vida útil dos alimentos em dias ou até semanas, representando uma economia considerável no orçamento familiar. O sistema elétrico da sua casa está constantemente enviando sinais de alerta que a maioria das pessoas ignora ou interpreta incorretamente, criando problemas que podem evoluir de simples inconvenientes para situações realmente perigosas. Aquela lâmpada que pisca ocasionalmente, o disjuntor que desarma sem motivo aparente, ou aquele cheiro estranho que vem de alguma tomada. Todos esses são segredos que a instalação elétrica usa para comunicar que algo não está funcionando adequadamente. É como se sua residência tivesse uma linguagem própria para avisar sobre riscos iminentes, mas infelizmente poucos sabem decodificar essas mensagens urgentes. O mais assustador é que problemas elétricos podem evoluir silenciosamente até se tornarem incêndios ou choques elétricos, situações que poderiam ser evitadas com atenção aos primeiros sinais. Os segredos por trás desses alertas elétricos revelam muito sobre o estado geral da instalação e os riscos que podem estar se desenvolvendo. Lâmpadas que queimam frequentemente no mesmo local podem indicar sobrecarga no circuito ou problemas na fiação, enquanto tomadas que esquentam durante o uso são sinais claros de mau contato ou sobrecarga. Faíscas ao conectar aparelhos, ruídos estranhos vindos do quadro de distribuição ou variações na intensidade da luz quando eletrodomésticos grandes são ligados. Todos esses são sintomas de problemas que exigem investigação imediata. O cheiro de queimado, mesmo que sutil, nunca deve ser ignorado, pois pode indicar superaquecimento de fios ou componentes que estão prestes a falhar. Esses sinais são o sistema de defesa natural da sua casa, tentando evitar acidentes mais graves. A resposta adequada a esses problemas elétricos é um dos segredos mais importantes para manter sua família segura e sua residência protegida. Nunca ignore disjuntores que desarmam repetidamente. Eles estão cumprindo sua função de proteção, indicando que há algo errado no circuito. Uma estratégia fundamental é mapear todos os circuitos da casa e identificar quais aparelhos estão conectados a cada um, facilitando a localização de problemas quando eles surgem. Investir em um multímetro básico permite verificar a voltagem das tomadas e identificar variações perigosas na rede elétrica. Para problemas mais complexos, como cheiros de queimado ou faíscas, a regra é sempre desligar o disjuntor correspondente e chamar um eletricista qualificado imediatamente. Manter um registro de quando e onde os problemas ocorrem ajuda o profissional a diagnosticar mais rapidamente a causa raiz, economizando tempo e dinheiro no reparo. As infiltrações de ar na sua casa são como ladrões invisíveis que trabalham 24 horas por dia para roubar seu conforto térmico e aumentar drasticamente seus gastos com energia. Essas correntes de ar indesejadas se infiltram através de frestas quase imperceptíveis ao redor de portas, janelas, rodapés e até mesmo através de tomadas mal vedadas, criando problemas que vão muito além do simples desconforto. É fascinante como pequenas aberturas de apenas alguns milímetros podem comprometer completamente a eficiência do ar-condicionado ou aquecimento, forçando esses equipamentos a trabalhar muito mais para manter a temperatura desejada. Os segredos dessas infiltrações estão escondidos nos detalhes construtivos que raramente recebem a atenção devida durante a construção ou manutenção da residência. O impacto real dessas correntes de ar vai muito além do que a maioria das pessoas imagina, afetando não apenas o conforto, mas também a qualidade do ar interno e os custos operacionais da casa. Durante o inverno, o ar frio que entra pelas frestas obriga o sistema de aquecimento a consumir até 30% mais energia para manter a temperatura ambiente. No verão, acontece o processo inverso. O ar quente externo infiltra constantemente, sobrecarregando o ar-condicionado e criando pontos de desconforto em diferentes ambientes. Esses problemas se manifestam de forma sutil. Aquele cantinho do quarto que sempre fica mais frio, a sensação de corrente de ar mesmo com portas e janelas fechadas, ou a dificuldade de manter uma temperatura uniforme em toda a residência. São segredos que se revelam na conta de energia e no desconforto diário, mas que poucos conseguem identificar como sendo causados por infiltrações. A detecção e correção dessas infiltrações é um dos segredos mais valiosos para transformar sua casa em um ambiente verdadeiramente eficiente e confortável. Uma técnica simples mas eficaz é usar uma
vela ou incenso aceso para mapear as correntes de ar. Passe lentamente ao redor de portas, janelas e rodapés, observando onde a chama ou fumaça se move irregularmente. Outra estratégia é fazer o teste da folha de papel. Feche uma folha na porta ou janela e tente puxá-la. Se sair facilmente, há problemas de vedação. Para corrigir essas infiltrações, invista em vedantes de borracha para portas e janelas, calafetagem para frestas em rodapés e paredes, e até mesmo espumas expansivas para lacrar passagens de tubulações. Esses pequenos ajustes podem reduzir significativamente o consumo de energia, melhorar o conforto térmico e ainda ajudar a controlar a umidade interna, criando um ambiente mais saudável e agradável para toda a família. Agora você conhece os segredos mais importantes que sua casa estava escondendo de você todos esses anos. Cada um desses problemas que revelamos hoje pode parecer pequeno isoladamente, mas quando você soma o impacto de todos eles, a diferença no seu conforto, na sua economia e na sua qualidade de vida é absolutamente transformadora. O mais incrível é que agora você tem o poder de transformar completamente sua casa, usando conhecimentos simples mas revolucionários. Não precisa de reformas caras ou equipamentos sofisticados, apenas aplicar esses segredos que acabou de aprender. Imagine como será viver em uma residência onde tudo funciona perfeitamente. Wi-Fi estável em todos os cômodos, temperatura sempre confortável, ar puro e livre de odores, equipamentos que duram anos a mais e contas de energia que finalmente fazem sentido. Se este vídeo abriu seus olhos para os segredos ocultos da sua casa, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir essas informações valiosas. Nos comentários, conte qual desses problemas você identificou na sua residência e qual solução vai implementar primeiro. Sua experiência pode ajudar outros espectadores que enfrentam situações similares. E se você ficou fascinado com esses segredos reveladores, você vai amar o nosso canal de curiosidades. Lá eu desvendo mistérios incríveis sobre ciência, tecnologia, história e fenômenos que acontecem ao nosso redor todos os dias. São segredos do universo, da natureza e da sociedade que vão expandir sua mente e mudar completamente sua forma de ver o mundo. Se inscreva agora no canal e prepare-se para descobrir problemas e soluções que você nem imaginava que existiam. Até o próximo vídeo e que esses conhecimentos transformem completamente sua vida.